Oi, pessoal. Queria falar para vocês um pouco sobre o assunto que está chamando muita atenção no momento, que são as vacinas. Eu acho que isso está muito na mídia, as pessoas estão emitindo muitas opiniões, e eu queria falar um pouquinho do histórico da vacina, falar como é que ela surgiu, por que ela é importante, de onde é que vem toda essa celeuma sobre a possibilidade de alterar o código genético, se isso vai causar mutação ou não. Por que é que eu não tenho medo de mutação? Como é que age? Não, mas eu estou usando um RNA, será que isso não vai induzir alguma coisa estranha no meu corpo? Ou por que será que nós temos um melhor resultado dessas vacinas mais novas que usam o RNA ao invés das vacinas mais clássicas que usam o vírus isoladamente? E para terminar, eu queria falar também sobre uma situação que vai ser necessária quando a gente começar a usar a vacina. Porque a gente não sabe muito bem sobre como as coisas vão acontecer no futuro, né? Então, vou começar um pouquinho falando sobre o nome, vacina. De onde é que vem vacina, você sabe? Vacina vem de vaca. Por que vem de vaca? Qual é a história? Bom, vacina quer dizer derivado da vaca. O que será que é derivado da vaca? E a gente vai começar falando sobre o pai da vacina, quem descobriu a vacina, que é esse senhor, Edward Jenner, inglês, médico, século XVIII, final do século XVIII, 1798 para ser mais exato. Ele foi muito perspicaz numa observação. Conversando com as ordenhadeiras de leite, ele descobriu que quem pegava a varíola bovina, a varíola é uma doença super grave, e eu vou falar um pouquinho para vocês, mas quem pegava a varíola bovina, uma doença muito leve, não desenvolvia a varíola humana, uma das doenças mais terríveis que a gente teve. Só para vocês terem uma ideia, a varíola humana causava isso, causava essa lesão de pele, mas não era só isso que você está vendo. A varíola, ela tinha uma mortalidade muito alta, 10 vezes mais do que a gente está vendo na Covid atualmente. Não só isso, dos sobreviventes, em torno de 1/3 deles ficavam cegos. Isso, ficavam cegos. Para vocês terem uma ideia, a varíola é considerada como uma das doenças que causou a derrota, por exemplo, dos incas contra os espanhóis. Ela também é considerada por alguns autores como causa de queda de grandes impérios, inclusive o romano, porque elas dizimavam a população. Então imagina uma doença com esse nível de gravidade. E aí chega um rapaz, um médico, que tem uma avaliação muito perspicaz e tem uma ideia nada convencional, mas que funcionou e é considerado um dos grandes salvadores de muitas vidas até hoje. O que é que ele fez? Imagina só. Ele pegou a lesão da varíola, da varíola bovina, tirava o pus que tinha ali e pegava esse pus e fazia umas feridinhas na pele das pessoas e passavam essa lesão esse pus nessas lesões das pessoas. Essas pessoas desenvolviam uma varíola bovina muito leve e aí elas ficavam imunes à varíola humana. Coisa interessante, não? Então é por isso que o nome é vacina, vem da varíola bovina. E aí ele conseguiu algo incrível, como isso que vocês estão vendo. Isso é um garoto vacinado ao lado de um garoto com varíola. Esse menino não tem medo, porque ele está vacinado, ele não desenvolveu a doença. E hoje em dia a varíola é considerada erradicada da humanidade desde 1977. Foi o último caso de transmissão entre humanos que aconteceu na África. Então vejam, a vacina trouxe um dos maiores benefícios que a gente tem na humanidade. Ela foi capaz de reduzir de forma considerável o número de mortes ao redor do mundo. A gente tem vários tipos de vacina. Hoje em dia, as principais vacinas são aquelas contra vírus. E o que são vírus? Bem, os vírus não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não conseguem se reproduzir isoladamente. Eles precisam de uma outra célula para se reproduzir. E como é que isso funciona? Bem, esse vírus ele entra na célula humana ou na célula do ser vivo que ele vai usar. E aí prestem atenção, isso é um coronavírus. Vejam que o que ele usa para entrar é uma proteína que está na superfície dele, que é uma proteína vermelha aqui, que é a proteína chamada spike. E por que ela é importante? Porque ela é a proteína sem a qual o vírus não consegue entrar na nossa célula. Então, se você conseguir se defender dessa proteína, você não vai desenvolver a doença pelo coronavírus. Então, esse é o racional
de onde vem a ideia das vacinas. Bom, o vírus coloca esse material genético dentro da célula humana, que é essa linha azul que vocês estão vendo aí. Isso é o material genético do vírus. Na hora que isso acontece, esse material genético vai para o núcleo das nossas células, para o centro da nossa célula, como vocês podem ver nessa outra figura. Então, tudo isso que está bem chamativo são materiais genéticos do vírus. E na hora que isso acontece, ele causa uma mutação na nossa célula. Então, quando a gente tem alguma infecção viral, que seja uma gripe, um resfriado, qualquer infecção viral, na verdade, a gente tem uma mutação na nossa célula, onde essa célula ela vai se portar de uma forma diferente. Ela vai produzir proteínas diferentes daquela que ela está programada para produzir. Ela vai produzir proteínas virais. E essas proteínas, elas servem para fazer novos vírus, certo? E como isso é feito? Isso é feito através de uma molécula chamada RNA mensageiro, que é um tipo de material genético através do qual nossas células produzem outras proteínas, no caso, proteínas para fazer outros vírus quando você tem uma infecção viral. O que acontece é que na hora que esse vírus induz essa mutação na nossa célula, isso eu estou falando, de novo, qualquer vírus, que ele induz essa mutação na nossa célula, a nossa célula perde aquela capacidade de produzir as suas proteínas habituais. E ela começa a produzir, de uma forma muito intensa, proteínas virais. Nesse momento, essas proteínas terminam indo para a parte externa da célula. Nossas células de defesa reconhecem aquela célula como uma célula alterada. Eles entendem que aquela célula não é mais do nosso corpo, atacam aquela nossa célula através da produção de imunoglobulinas e de outras formas também. Mas é assim que você consegue se defender das infecções virais. E aí, essa célula que entra num processo de muita produção de proteínas virais, pode acontecer duas coisas. Ou essa própria célula vai morrer pela grande produção de proteínas virais, essa célula perde toda a sua funcionalidade, todo o seu metabolismo, e por causa disso ela morre, ou ela é atacada por outras células que vão matar essa célula que foi mutada, né? Uma célula mutante. E aí, a partir desse momento que vem o primeiro ponto que cai por terra. Não é porque eu estou dando um RNA para o seu organismo que eu vou induzir uma mutação e você vai virar um jacaré, por exemplo. Isso não acontece. Você não vai ter uma mutação no seu organismo. Na hora que a gente dá uma vacina de RNA, a gente está fazendo com que a sua célula produza uma única proteína, que é a principal proteína viral para que esse vírus entre na célula. E você não vai esgotar essa célula com produção de milhares de proteínas e causar a morte dela. Então ela produz uma proteína para mostrar para o organismo essa proteína anômala, e a partir daí o seu organismo conseguir produzir os anticorpos contra aquela proteína tão importante, que é a proteína que o vírus usa para entrar nas células. E essa proteína, que é a spike, ela é o grande alvo das vacinas. E aí vem os pontos prós e contras de várias vacinas. Se vocês forem procurar, vão ver que existe uma diferença relativamente grande entre os tipos de vacina em matéria de eficácia. 95, 94, 90, a atual Coronavac 50, mas por que existe essa diferença tão grande de eficácia? Bem, eu vou explicar um pouco para vocês agora. Vamos começar pela nossa Coronavac. A Coronavac ela é uma vacina baseada em vírus inativado. Então, o que é isso? É um vírus que ele não tem mais a capacidade de entrar numa célula e se reproduzir. A gente consegue destruir essa capacidade viral através de métodos bioquímicos. Da mesma forma que a gente faz com a vacina contra a influenza. E a gente inocula esse vírus na pessoa. Na hora que o nosso organismo entende que alguma coisa adentrou o nosso corpo e é uma coisa estranha, ele vai lá atacar. E o que é que ele faz? Ele vai tentar destruir esse vírus. Então ele vai produzir imunoglobulinas contra esse vírus. Qual é o problema nisso? Para conseguir ser uma imunoglobulina eficaz, ela tem que atingir aquela proteína que é a principal responsável pela entrada do vírus na célula. Mas pode acontecer de, ao invés dela produzir uma
uma imunoglobulina contra essa proteína específica, que é a proteína spike, ela pode produzir imunoglobulina contra outras partes do vírus. E aí, nesse ponto, talvez a vacina perca eficácia para algumas pessoas. E por isso que a vacina de vírus inativado, ela pode não ser tão eficaz quanto a vacina especificamente de RNA, que vai exatamente naquela proteína grande culpada. Além do mais, essas vacinas de vírus inativado têm um problema que é a mutação do vírus. Então, o vírus ele pode mutar com alta frequência. Isso acontece com o vírus da gripe. Por isso que as pessoas podem ter gripe todo ano e por isso que a gente vacina para gripe todo ano, porque o vírus teve mutação. A gente acredita que o coronavírus também tenha esse tipo de mutação. E pode ser que a gente precise tomar várias vacinas contra o coronavírus. E aí tem mais outro benefício das vacinas de RNA. Porque essas vacinas elas podem ser rapidamente produzidas. Diferentemente das outras vacinas, elas têm uma capacidade de produção mais rápida. E pela forma como ela é feita, pela tecnologia que a gente tem hoje em dia envolvida. O outro tipo de vacina que também está tendo um grande chamariz são as vacinas baseadas em vetores virais. Quais são essas vacinas? É a vacina de Oxford AstraZeneca e a vacina russa, a Sputnik. Né? Temos duas vacinas principais que usam vetores virais. E como é que elas funcionam? Bem, primeiro você vai pegar um vírus que ele não é um vírus ativo contra o corpo humano. Então você pega um vírus, tipo um vírus de chimpanzé, como é o exemplo. E eu pego um material genético que me é importante do coronavírus e coloco nesse vírus. Isso é possível. Então eu mudo a genética desse vírus de chimpanzé para um vírus que consegue produzir proteínas do coronavírus. E eu inoculo esse vírus, que a princípio ele não causa doença em humanos, e esse vírus vai induzir a produção de proteínas do coronavírus no nosso corpo. Parece também algo interessante. Qual é o problema dessa vacina? É que você pode criar imunoglobulina, né? Você pode criar defesa contra o vírus de chimpanzé. E aí, na hora que você coloca essa vacina, você inocula esse vírus do chimpanzé no organismo, seu organismo vai atacar o vírus do chimpanzé antes mesmo dele conseguir induzir a produção da proteína do coronavírus no seu organismo. Então você termina fazendo a imunidade contra o vírus do chimpanzé e não consegue fazer a imunidade contra o coronavírus, que é o nosso objetivo. E aí por isso que a gente tem essa eficácia também aí, não tão interessante, mas uma eficácia que a gente considera como bastante aceitável para uma imunização em massa. Certo? Muito interessante também essa forma. E tem uma coisa muito interessante sobre esse tipo de vacina. A vacina russa, ela usa 2 vetores virais diferentes. Enquanto que a vacina de Oxford ela usa um vetor viral, a vacina russa usa 2. Mas qual é o racional disso? O racional é o seguinte: se eu usar 2 vetores virais, eu não vou induzir uma imunidade contra o segundo. Enquanto que a vacina de Oxford, se eu faço a primeira com 2 vetores iguais, eu posso, logo após a primeira aplicação, induzir uma imunidade que vai fazer com que a segunda aplicação seja ineficaz, coisa que não acontece com a russa. E por fim, nós temos a vacina que é a mais falada e talvez a mais talvez não, com certeza a mais tecnológica, mas que tem criado um pouco de notícias que causam medo, mas que, no fundo, parece ser a vacina que tem a melhor eficácia, que é a vacina baseada em RNA. E como é isso? Eu pego esse RNA, inoculo no corpo, e o nosso organismo vai produzir uma única proteína, que é a principal proteína do vírus, que é a principal responsável por induzir a doença. Então, eu estou indo exatamente no cerne. É como se eu tivesse uma arma, um sniper, e eu conseguisse mirar no coração do vírus. Por isso que ela é tão eficaz. E ela, a princípio, também causa poucos efeitos colaterais. Parece ser extremamente segura. A gente tem medo dos efeitos de longuíssimo prazo das vacinas. Todos temos medo de novas tecnologias porque a gente não sabe o que é que vai acontecer no futuro. Mas, se você parar para pensar que ela tem o RNA viral única e exclusivamente,
e esse mesmo RNA viral, ele tem em grandes quantidades no próprio vírus, e esse vírus vai inocular esse RNA viral em você, o medo cai um pouco. Porque o que é que eu prefiro? Um vírus cheio ou uma pequena parte dele incapaz de causar doença? É por isso que eu gosto desse tipo de vacina. Eu tomaria todas as 3, mas eu queria desmistificar um pouco o medo que está associado a essas vacinas todas. Mas eu queria chamar algumas atenções. Então, primeira, quando a gente fala que é 100% de eficácia, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Primeiro, a gente está falando de um número pequeno de casos, de pessoas doentes. Acredito que se você falar numa população inteira, vai ter gente sim que foi vacinado e que teve caso grave. E infelizmente isso vai ser alardeado como se fosse uma falha gigantesca da vacina, mas não. Isso é algo completamente esperado. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês. Toda essa eficácia, ela foi vista em pessoas que estavam se protegendo do coronavírus. Todo mundo que foi vacinado continuou usando máscara, higienizando as mãos, distanciamento social. E foi assim, através desses cuidados, que nós tivemos esses resultados tão fantásticos, de redução importante dos casos graves. Enquanto a gente não souber um pouco mais sobre a vacina, sobre a forma que ele vai conseguir nos proteger e sobre como é que nós vamos nos comportar como sociedade depois dessa vacinação e depois disso tudo que a gente sofreu. Mas agora a gente tem uma luz no fim do túnel, muito antes do que muitos esperavam, e algo que me parece extremamente seguro, eficaz, e sim, eu vou me vacinar, com qualquer uma delas que for disponibilizada para nós. E eu queria deixar um convite para assistir uma live na próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, às 8 horas. A gente vai fazer uma transmissão pelo YouTube e vamos também fazer uma transmissão pelos nossos Instagrams. Seremos eu, a doutora Carolina Salim e o Dr. Rodrigo Atanásio, que vamos tirar dúvidas que possam vir a surgir com esse vídeo ou com coisas que vocês leram. A gente vai responder as perguntas na hora e deixar esse vídeo salvo para quem quiser ver depois. Tá? Muito obrigado por ter assistido e até mais.